Oi, o nosso vídeo travou na outra aula, né? Mas não fez diferença, o som estava funcionando bem, mas nós falamos o que pretendíamos em relação às funções quadráticas. Continuando as funções, olha, é importante que, a partir da definição básica, as funções polinomiais elas são infinitas. Então, nós chegamos até o grau 2, mas tem grau 3, grau 4, grau 5. Se utilizar essas calculadoras gráficas que nós falamos, vocês vão conseguir verificar a forma delas, né? E quantas vezes elas cortam o eixo de x, por exemplo. É bem interessante você fazer uma associação entre o grau dela e quantas vezes ela corta o eixo x, por exemplo, né? Nós não vamos falar agora da função do terceiro grau, mas nós vamos falar agora da função exponencial. E aí nós vamos terminar aqui o nosso bate-papo de função. A função exponencial é uma função com características muito interessantes e que no momento está sendo muito citado, né? A gente olha na mídia e nós vemos os gráficos da função exponencial devido ao crescimento da pandemia. E até nós já chegamos a comentar sobre isso, né? A função exponencial ela é dada pela relação y é igual a ax, em que a variável é o expoente. Isso é muito importante porque quem vai determinar o grau de crescimento dela é uma variável que multiplica o valor de A. Lembra que se eu tiver A elevado a 2, ele é igual a A vezes A. E assim por diante. Então, enquanto uma função linear ela cresce em função da soma, né? Por exemplo, ó, digamos que eu tenho uma função linear 2x, ela é igual a x mais x. Então, uma função que é uma reta, ela cresce em função de uma soma. Mas uma função exponencial, ela cresce ou decresce, né? Em função do produto da parte literal da equação dela. Evidentemente que existem algumas condições, o A tem que ser maior que 1 e também tem que estar entre 0 e 1. Na verdade, não é I, né? É U, porque esse aqui é o I da matemática, o O é esse Vzinho para cima. Negativo, você vai ver que vai estar entre 0 e 1. Fica aí essa ideia para que você dê uma pesquisada, dê uma olhada, se interessar. Esse tipo de função tem algumas características que são importantes. Se a função for crescente, o gráfico dela ele vem, ó, vou mudar de cor, ele vem de menos infinito e até mais infinito, sempre passando por esse ponto aqui, ó, 0, que é o x, e 1, que é o y. Por quê? É bem simples isso. Y é igual a A e x é 0. Todo número elevado a 0 é 1. Tá? Então, vai acontecer com todo tipo de função exponencial. Aqui ela não está assim tão exponencial, né? Vamos dizer assim. A curvatura dela é uma curvatura mais íngreme, vamos dizer. Vou fazer isso aqui. Como eu havia falado antes,
A preocupação com a pandemia é porque os casos estavam aumentando. E quando ele chega em determinado ponto, essa aqui também não está boa. Ela chega em determinado ponto, ela faz isso. Então existe um ponto de inflexão nela que as coisas começam a crescer demais, porque a multiplicação dos valores, quanto maior o valor, veja que interessante, vai crescendo muito. Se eu tiver 1 vezes 1 é igual a 1, mas se eu tiver 1 mais 1 igual a 2. Então, no início, a função do primeiro grau ela cresce mais do que a função exponencial. Se nós tivermos 2 vezes 2, temos 4. 2 mais 2, temos 4 também. Verifica que é tudo raciocínio simples, né? Agora, a partir de agora, 3 vezes 3, 9. 3 mais 3, 6. Se você continuar aqui, ó, você vai ver que ela gera uma inflexão com um crescimento muito rápido. Então, no começo, né, nos primeiros dias, parece que não tem muita coisa, que não está acontecendo muita coisa em relação à análise dessas funções. Mas aí, quando o tempo vai passando, ela vai aumentando exponencialmente, né, em função da multiplicação. E esse é um problema complicado. Olha, quando o A estiver entre 0 e 1, significa que o A é vamos dizer assim, é uma fração, né? E a fração, ela tem, esse A sendo uma fração, ela tem uma curva bem interessante, que vem de menos infinito e vai para mais infinito em relação a x, né? Como a gente tinha colocado lá, que ela é sempre positiva. Nesse caso aqui, ó, y pode ser 1 meio elevado a x, por exemplo. Sempre vai passar por 0 e 1, que é a característica dessa função. É claro que no caso da pandemia você não tem número negativo, né? Então ela vai começar a partir, no caso de a elevado a x, ela vai começar a partir dos valores positivos de x e y, óbvio, né? Até porque não existe função exponencial para y negativo. Ora, de acordo com essa análise aqui, ó, nós vamos analisar um modelo. Então, essas funções, ela já mostram o modelo. A função do primeiro grau também. Só que os modelos da função do primeiro grau são simples, como, por exemplo, regressão linear e assim por diante. E é uma interpretação mais direta, né? Você usa a taxa de variação, o incremento da função, e você vai conseguir enxergar bem os processos. Um exemplo disso, desse modelo, é um exemplo biológico de crescimento de células. As células, elas começam com uma célula, óbvio. Elas se multiplicam e formam duas células. Duas células se multiplicam e formam quatro células. Quatro células se multiplicando formam 8 células. 8, 16, 16, 32, 32, 64. Como ocorre uma duplicação, então nós temos que a parte literal da equação ela tem valor 2. Mas olha só, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. Nós sabemos disso. Então, essa função aqui, ó, crescimento celular, ela é igual a 2 elevado a x, como está aqui. Aí, dependendo do tempo aqui, ó, vamos dizer que seja 1 hora, né? A relação aqui entre elas, aí a coisa está bem simples. Para descobrir o tempo, eu multiplico o valor, o último valor de x, né, vezes 1 hora. Então, por exemplo, para que uma célula
produza 8 células, qual que é o tempo? 3 horas, né? Então a variável vezes o tempo, nesse caso. Essa equação aqui tem um caso interessante que eu gosto de falar, né? Esse x aqui também representa o número de ciclos, né? Ele tem um caso interessante que nós fomos ainda alunos de graduação para a primeira reunião nacional de iniciação científica. Foi um trabalho muito bonito que foi feito pelo CNPq. Eles conseguiram juntar todas as pessoas que faziam iniciação científica no Brasil. Na mesma época foi feito o congresso com o que eles chamaram de universidades irmãs, né? Então as universidades juntavam lá 3 ou 4, ia para uma universidade e aconteceu ao mesmo tempo no Brasil. E nós fomos para Mato Grosso do Sul. E o pessoal lá muito feliz em nos receber, nós éramos de Uberlândia, mas foi também o pessoal da Federal de Goiás, se eu não estou enganado, e outras universidades que eu não me lembro. E aí nós chegamos à noite e o pessoal foi falar, conversar, e depois fomos para um jantar para todo mundo. E eu, na época, era vegetariano e tinha bobó de frango, batata palha e arroz e cerveja, Kaiser, quente. Eu não bebia também, não bebo até hoje. Mas o que aconteceu comigo? Eu só pude comer água com arroz, não podia comer nada. No outro dia de manhã, o congresso não deu para começar, porque antes de começar o congresso, saíram ônibus com as pessoas para o hospital. As cozinheiras, que tinham muito boa vontade, não têm conhecimento de multiplicação bacteriana. Enquanto uma célula eucarionte vai demorar 1 hora para se multiplicar, uma bactéria, por exemplo, pode demorar 10 minutos. Só para vocês terem ideia desse ciclo aqui de crescimento. Então, elas fizeram na hora do almoço a comida em panelas gigantes, porque era muita gente, e não cabia no freezer. Então isso foi guardado em cima dos freezers com panos em cima, né? Lençóis, sem que ficasse congelado. Essas bactérias entraram em proliferação com o calor da região. Então, se vocês imaginam, raramente, na verdade, se eu não estou enganado, 3 ou 4 pessoas só que comeram não passaram mal. E isso devido a quê? Devido ao fato da multiplicação de células, no caso as bactérias, acontecerem de acordo com a função exponencial. Porque aí elas infectaram, né, as pessoas que estavam lá, mas em grande quantidade. Você imagina que situação que é essa? Até para fazer umas continhas aí, né? Se uma bactéria se reproduz em cada 10 minutos, que fosse uma bactéria, por exemplo, em cerca de 10 horas, né? A quantidade de bactérias seria enorme, e não é uma bactéria. Isso se considerar todas as condições possíveis de oxigênio e alimento. Mas a bactéria estava onde? Onde havia creme de leite, onde havia carne, nessa situação toda, né? Então, nesse caso específico, foi um caso bastante real e, interessantemente, numa iniciação científica. Ora, a partir daqui, nós podemos até perguntar em quanto tempo haverá tantas células ou tantas bactérias. Isso funciona para a bactéria? Funciona bem. O modelo para a bactéria é um modelo muito bom, não tenha dúvida. Mas o modelo para seres humanos, para animais de uma maneira geral, ele não funciona desse jeito. Ele é uma função exponencial, mas é uma função exponencial não tão simples, né? Então, agora nós chegamos no ponto onde nós gostaríamos que se entendesse um pouco do raciocínio matemático, de uma análise matemática, porque o nosso modelo ele vai ser de que tipo? O que nós vamos começar? Nós vamos começar o nosso trabalho de modelos com modelos populacionais.
vamos analisar a população. Para a gente chegar a compreender mais esse modelo, além das noções de função e de raciocínio matemático, nós vamos precisar entender um pouquinho de limite, derivada e integral, que nós vamos falar nas próximas aulas.